Como será o Brasil quando eu não for mais presidente? Será o Brasil quando eu não for mais presidente? Quem criou o problema da carestia, da inflação alta, dos juros que estão crescendo, é quem faz a política monetária e a política fiscal, é o governo federal. Eu votei a presidência da República para provar que esse país não pode ser um país eternamente pobre, eternamente vivendo de Bolsa Família, não. Pobre é pobre, tem que trabalhar, pobre é pobre, a gente ganha o voto de pobre na época da eleição, para que cuidar de pobre? Como é que o governo vai comunicar essa nova regra para a saída do Bolsa Família? Pode acabar apanhando por isso? Olha, o governo tem uma estratégia em mente, Márcio, que é justamente dizer o seguinte: olha, o Bolsa Família e outros programas sociais é uma fase de transição e, portanto, a saída dele significa que houve um desenvolvimento do cidadão, que ele conseguiu atingir o seu objetivo de não mais precisar de um programa social. Essa é a ideia que o governo vai emplacar e vai insistir nela. É o ladrãozinho que papai é. O que permanece internado na UTI do Hospital DF Star em Brasília. Eu estou há praticamente 10 dias baixado aqui em Brasília e, de forma discreta, a gente consegue acompanhar alguma coisa. E a gente não pode deixar criar corpo certas narrativas, porque eu estou enfrentando um julgamento completamente político e não técnico. O julgamento das ações penais de autoridades deveria ser efetivamente o plenário, porque o Supremo Tribunal Federal é um órgão muito pequeno, somos só 11 ministros, a Constituição Federal não fala em turnos, e essa foi a razão pela qual se propôs essa modificação. Também essa modificação foi proposta porque havia muita divergência deletéria para a imagem do tribunal entre a primeira turma e a segunda. Havia até umas espécies do folclore que diziam que a primeira turma era de uma maneira, a segunda de outra. Por outro lado, o que eu também entendo é que nenhum dos integrantes ocupa mais cargos públicos, mas o que se decidiu em março de 2025, e eu compus a minoria, foi exatamente que eles estão sendo julgados como se ainda exercessem a função pública. Então, se eles estão sendo julgados como se ainda exercessem a função pública, daí a minha indicação de que a competência deveria ser do plenário. Então, em primeiro lugar, entendi que eles não exercem função pública, deveria ser a justiça comum. Mas se eles estão sendo julgados como se ainda exercessem a função pública, a competência deveria ser do plenário. Então, essas razões, não há nenhuma, na minha fundamentação, não há nenhuma menção a uma violação ao princípio do juízo natural. Era só essa questão, digamos assim, de procedimental mesmo do tribunal. Bom, vamos falar sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República e o julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre essa tentativa de golpe de Estado. O senhor disse que sempre não tem como dizer que teria participado dos atos porque estava nos Estados Unidos nesse período. Esse argumento, o senhor acredita que é suficiente para convencer os ministros do STF? Olha, pelas condenações que estiveram agora, condenações absurdas, é um processo, né, tipicamente político, não tem nada de técnico. Então eu disse para você, como é que eu posso deteriorar um patrimônio se estava fora do Brasil? A outra questão também é dano qualificado contra o patrimônio da União, ou seja, é a mesma coisa, uma repetição. Que dano é esse que eu participei? Você não tem uma só ligação com quem seja aqui no Brasil. E outros dois idênticos, né? Golpe de Estado, uma brincadeira. Golpe de Estado sem liderança, sem tropa, sem armas, num domingo e sem o respectivo presidente para você destituir naquele momento. Então não tem cabimento esse tipo de acusação contra mim ou contra quem quer que seja que estão nesse processo. E outra é a organização criminosa armada. Você vai nas polícias legislativas da Câmara e do Senado e pergunte se alguma arma de fogo ou arma branca foi apreendida no 8 de janeiro com aquelas 1.000 e poucas pessoas. Nenhuma arma foi apreendida.
é uma confissão de que o Lula quebrou o Brasil. Para ele estar fazendo isso, realmente ele já sabe, ele quebrou o Brasil. Vamos lá. Um dos mantras, uma das frases mais repetidas durante a campanha do Lula, que inclusive o ajudou a pegar muitos votos, foi a frase do Bolsonaro vai acabar com Bolsa Família, eles vão acabar com Bolsa Família, só nós nos importamos com os pobres, só nós somos o povo do Bolsa Família. Foi ou não foi? Tinha carro de som que ficava rodando sem parar em cidades do interior do Nordeste, gritando o tempo inteiro em alto e bom som. O Bolsonaro vai acabar com Bolsa Família. Lula colocou o Brasil numa situação tão desesperadora, inclusive eles admitiram essa semana que não tem caixa para 2027. Eles não vão conseguir pagar a parte básica, tá? Que é saúde, educação, segurança. Saúde e educação, gente. Não vai ter dinheiro para saúde. O governo quebrou completamente, mesmo aumentando os impostos e tributos, quebrou. Dinheiro pro show do Gilberto Gil? Tem. Dinheiro pro Lula Palusa? Tem. Dinheiro pra COP30? Tem. Inclusive desmatando a Amazônia. Tanto é que durante a campanha do Lula, né, era isso aqui que eles falavam. Não é razoável que prioridades como o Bolsa Família de R$600 sejam usadas como álibi para sonegar ao país uma regra qualquer que sinalize um compromisso do novo governo, aliás, um governo seminovo, com o ajuste das contas. Em algum momento o país vai ter que ajustar as suas contas. Isso aí foi no finalzinho de 2022, depois que o Lula ganhou as eleições, onde ele dizia claramente que ia tirar o Bolsa Família. Ele ia tirar o Bolsa Família do pacote fiscal lá, né, do arcabouço fiscal. Que era um programa social, e programas sociais não poderiam estar. Bolsa Família que custa dezenas e dezenas de bilhões de reais por mês. Bom, o que acontece agora? Isso aqui pra mim foi... Lula decidiu acabar com o Bolsa Família. De repente, o Lula fala que você não pode ficar no Bolsa Família para sempre, que é uma coisa temporária, o oposto do que ele dizia antes, tá bom? Bolsa Família é uma coisa temporária, então você tem que acabar com o Bolsa Família. Olha o que virou isso aqui. Agora sim esse cara perde os restinhos de voto que ele tinha. Jussara Soares continua aqui comigo. Como é que o governo vai comunicar essa nova regra para a saída do Bolsa Família? Pode acabar apanhando por isso? Olha, o governo tem uma... Rapaz, isso aqui vai ser tão, mas tão pior que o Pix. Uma estratégia em mente, Márcio, que é justamente dizer o seguinte, olha, o Bolsa Família e outros programas sociais é uma fase de transição e, portanto, a saída dele significa que houve um desenvolvimento do cidadão. Peraí, não era isso que o Lula falava? Hoje nós temos em torno de 50 milhões, um quarto do Brasil está no Bolsa Família, que era criado só para pessoas muito pobres. Isso quer dizer que um quarto do Brasil é de pessoas muito pobres. O Lula não tinha tirado todo mundo da pobreza? Ele conseguiu atingir o seu objetivo de não mais precisar de um programa social. Essa é a ideia que o governo vai emplacar e vai insistir nela. Tanto que ontem o presidente Lula, num evento no Rio de Janeiro, disse que ninguém pode ser pobre eternamente. Lula, o que você mais quer é que as pessoas sejam pobres eternamente. Porque qualquer pessoa que sai da pobreza e começa a pensar com a cabeça e não com o estômago, deixa de voltar na esquerda. E essa ideia deve ser repetida exaustivamente nos próximos dias pelo presidente Lula e também pelos ministros do governo. Estava conversando hoje com ministros do Palácio do Planalto que estavam me explicando um pouco dessa estratégia, que é justamente o seguinte, quando sai pessoas do Bolsa Família, significa que outra parte do governo deu resultado, que é a geração de emprego. Então eles vão tentar conectar essas duas ideias para poder mostrar o seguinte, é um programa social, mas é de transição, não é para ser permanente, não é para ser para sempre. Então eles vão... Lula colocou uns 10 milhões a mais de pessoas no Bolsa Família desde que chegou ao poder e agora vai tirar os... Gente, o tanto de gente que votou no Lula por causa do Bolsa Família, as pessoas mais humildes, mais simples, eu tenho pena delas e tal, mas são milhões de pessoas que votaram nesse cara. Se votaram, né, mãe? A gente não tem como saber no Brasil, mas votaram muito por causa do Bolsa Família. E aí o Lula, o homem do Bolsa Família, decidiu que vai acabar com o Bolsa Família. Focar nessa ideia de que há uma evolução, de que o Brasil está em desenvolvimento e que o governo, claro, está entregando o que prometeu. Como é que vai ser feito agora o cálculo do desemprego? Porque o que eles calculam hoje, se a pessoa está no Bolsa Família, ela não conta. Se você começa a tirar as pessoas do Bolsa Família, elas vão entrar na conta do desemprego. Então o desemprego no Brasil vai explodir. Rapaz, eles não têm saída. Esse governo não tem saída. Essa é a ideia, claro, que vai ser comunicado pela Secretaria Especial de Comunicação, que tem à frente o ministro Sidônio Palmeira, e isso vai Coitado Sidônio. Sidônio, jogaram mais uma bomba na sua mão, hein? Ser desenvolvido. Agora, só para um dado aqui, que o governo vai citar bastante aqui, há pouco peguei esse dado no Ministério do Desenvolvimento Social, é que neste mandato do presidente Lula, 7 milhões deixaram o Bolsa Família. Deixaram não. Tiveram Bolsa Família cortado. A gente viu os vídeos das filas quilométricas nas cidades do Nordeste, o povo revoltado, porque ia lá buscar Bolsa Família, de repente eles não tinham mais Bolsa Família. O que tem mais na internet hoje é vídeo de pessoas indignadas, revoltadas, desculpa a palavra, putas, porque o Lula simplesmente cortou o Bolsa Família delas. Elas não saíram do Bolsa Família porque arrumaram emprego, nem nada, não. O Lula mudou o cálculo de Bolsa Família, totalmente, e agora pessoas que moram sozinhas ou pessoas sem ser família não recebem mais. Então, Lula, não me venha com essa, cara. Vamos lá que você quer bonito. Deste total, 4,7 milhões deixaram porque conseguiram crescer a sua renda. Então, são dados...
Não conseguiram crescer a sua renda. O Lula mudou o cálculo de renda. Mais uma vez, como é que ele tirou gente da miséria, baixando a linha da classe média, lembra? Ele mudou o cálculo de renda agora para tirar essas pessoas do Bolsa Família. Que seguirão sendo explorados pelo governo, né, nos próximos dias. Depois, claro, tem a expectativa da publicação dessa portaria com essas novas regras para a saída do Bolsa Família. Mas tem um ponto importante que o novo ministro novo não, né? Ele foi já tá quase velho, né? Em janeiro que ele assumiu a Secretaria Especial de Comunicação, e a ideia dele... Coitado do Sidônio, não desiste, irmão, tamo junto. Ele é justamente trabalhar a ideia de que é uma prosperidade. A gente sabe que o governo enfrenta uma crise... Eu acho inacreditável que um búlgaro que foi apanhado com 30 malas de cocaína... Não, sim, mais de 52. 52, mas seja liberado porque o Alexandre de Moraes quer... trazer de volta um bolsonarista que está lá, que está fazendo campanha. Acho absurdo, acho essa troca realmente sem sentido nenhum, não tem... E outra coisa, o fato da Espanha ter dito oficialmente que lá esses crimes não são crimes, é também um sinal de alerta, né? Nós não estaremos sendo exagerados demais nesse combate ao uso das redes sociais no sentido político. A gente não está misturando liberdade de expressão com crime. Eu acho que a gente precisa também pensar um pouco sobre isso, sobre a visão do que é crime quando se trata de uma oposição política. O senhor passou pela 6ª cirurgia desde o atentado nas eleições presidenciais de 2018. Essa última foi, inclusive, considerada a mais emblemática de todas, tanto que o senhor teve que ser socorrido às pressas no Rio Grande do Norte. Qual é o real estado de saúde que o senhor apresenta neste momento, presidente? Eu estava no Rio Grande do Norte com o senador Rogério Marinho, e após o primeiro evento comecei a passar mal. Bem, rapidamente o pessoal me levou para um hospital público, lá em Rio Grande do Norte, o Hospital de Santa Cruz, e fui muito bem atendido, depois deslocado para o Hospital Rio Grande, e depois de avião UTI para Brasília. Fui internado aqui, uma cirurgia no último domingo, dia 13, né, que começou por volta de 9 da manhã, acabou 21 horas, ou seja, 12 horas de cirurgia. Foi a cirurgia mais invasiva, complexa e de risco que eu enfrentei até hoje. E essas questões eu vou ter que aprender a conviver com ela. Pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que você for assistir esse vídeo, né? Chega a ser um filme mesmo, né? De tão longo, tanta informação pra você, mas é isso aí, ó. Duas coisas antes de falar lá do nosso capitão que tá internado no DF-Star. Pessoal do Bolsa Família deve estar meio agoniado, né, gente? Tomar um cafezinho aqui. Deve estar meio agoniado, para não dizer totalmente agoniado. Vocês viram aí, o Gustavo Gaia falou sobre isso. O próprio jornal, a Globes, falou. A mosca ganha da gota. Falou sobre essa questão aí do Bolsa Família. Será que vai ter mais corte no Bolsa Família, gente? Tanta coisa aí. O pessoal tava tão iludido na promessa aí, né? Mas, gente, querendo ou não, um dia tem que acabar. O amor chegou para todo mundo. Olha só. Vou mostrar uma matéria para vocês que vocês vão entender que não é má vontade do painho continuar com o Bolsa Família, porque segundo a própria jornalista lá, ela disse que, vocês viram aí na matéria aí, mais na frente do vídeo, a própria jornalista disse que ali a comunicação, os responsáveis pelo governo, vai entrar com aquela narrativa de que o Bolsa Família não é pro resto da vida, para as pessoas ficar assim, se dependendo do Bolsa Família. Não, as pessoas melhoraram de vida, né? Foi isso que mais ou menos que eu entendi, melhoraram de vida. Então elas não vão mais precisar do Bolsa Família. E ó, tesoura em quem tem o Bolsa Família.
Mas, ó, tudo isso aí que estão falando do Bolsa Família, tá aqui, ó, dentro dessa reportagem aqui. Dentro dessa reportagem. Eu quero que vocês entendam que nós estamos no ano de 2025. Hoje é abril, dia 23. Dia 23. O Globo, a Globo, CNN, CB não sei o que, todo tipo de jornal, portal de notícia na internet, vai lá e dá um Google lá. Vai lá e dá um Google, procura essa matéria aqui, ó. Procura essa matéria. Apagão nas contas do governo. O governo aponta falta de 10,9 bilhão. Sabe para quando? Para 2027. Nós estamos em 2025. Nós estamos em 2025. Não chegamos ainda em 2026. Ainda falta aí 8, 9, 10, 8 meses para 2026. E o governo já está preocupado com as contas. Sabe por quê? Porque já está faltando, irmão, 10,9 bilhão de reais para 2027. E detalhe, saúde e educação são as duas pastas prioritárias, primordiais, que não podem ficar sem grana, não podem ficar sem verba, porque isso é constitucional, não pode ficar sem dinheiro para essas duas. E elas já estão sem dinheiro para 2026, para 2027. Olha só a matéria aqui. Olha para você ver como é que tá a coisa. Eu vou ler um pedacinho aqui. É essa aqui, ó. Procura aí. Governo aponta falta de 10,9 bilhões para cumprir mínimos de saúde e educação no orçamento de 2027. A projeção inicial do governo para o orçamento de 2027 indica falta de recursos para o pagamento de investimentos mínimos na saúde e na educação, que são compromissos constitucionais. A situação ocorre por conta dos limites do arcabouço fiscal e também do pagamento de precatórios, indica as regras fiscais atualmente em vigor. Precisarão passar por mudanças. Gente, na verdade, vocês estão vendo aí o governo gastando a rodo, é viagem para lá, é viagem para cá, né? Eu acho que tem uma senhora que está viajando demais e está fazendo pouco, mas não tem mais dinheiro para educação e nem para saúde para 2027. Aí vocês vão cair nessa narrativa aí dizendo que vamos cortar o Bolsa Família porque o povo melhorou de vida e não precisa mais do Bolsa Família, porque o Bolsa Família é algo que tem que ser temporário, não é vitalício ali, melhorar de vida, vamos cortar. Conversa. Não tem mais dinheiro, irmão, não tem mais dinheiro. Não tem dinheiro para 2027, para educação e saúde. Você acha que vai ter dinheiro para Bolsa Família? E eu vou falar uma coisa para vocês. Vai ter mais corte para outro lado aí, com certeza tem que cortar. Porque um pai de família, quando ele está numa casa, que ele vê que a grana acabou, ele tem que sair cortando. Não vamos mais, vamos diminuir a internet, vamos cortar aqui os passeios, a pizza do final de semana não tem como mais. Vai cortando, e isso é o que vai fazer. Vai cortar mais coisas ainda. Mas, muitos vão dizer que isso aqui é notícias que são inverídicas. Então, comece a pesquisar por isso aqui, ó, que vocês vão saber. Comece a pesquisar por isso aqui. Que aí vocês vão ver o rombo que já tá para 2027, tá? Isso aqui é só um pouquinho, é só o mínimo que eles mostraram. Imagina onde é que tá esse buraco, o fundo dele, viu? Aí vocês vão ver. Pessoal, o capitão, ele continua lá no DF, tá? Recebendo todos os dias orações, pregações, visitas de pessoas na frente do hospital. As visitas para ele mesmo estão impedidas, né? Tá indo visitar mesmo sua família, aqueles mais próximos ainda, com autorização, coisa toda lá. Mas ele segue bem, melhorando. Ele teve uma leve alteração na pressão arterial. Ele ainda não comeu, gente. Ele ainda não comeu comida pastosa, comida sólida. Ele tá mesmo se alimentando só por via parenteral, né? Assim que diz, né? Essa palavra aí, né? Via líquidos, né?
líquidos com a ajuda de sondas, né? E ele tem melhorado muito, ele tem se mostrado forte, fazendo um esforço ali, fazer a fisioterapia, aumentando a intensidade da fisioterapia. Mas, se você observar nos vídeos, nas fotos que o capitão posta, ele tá sim debilitado, ele tá sofrendo, ele tá debilitado, ele tá mostrando muita força no que ele tá se recuperando. Mas sim, o corpo dele tá debilitado, tá sofrendo, precisa de cuidados. Essa foi... de todas as 6, 7 cirurgias que ele fez, decorrente daquela facada de 2018 lá em Juiz de Fora, se não me engano, essa foi a pior cirurgia que ele enfrentou. E pelo que eu vi no boletim médico, no primeiro boletim médico que eles deram, essa não vai ser a última cirurgia. Pelo jeito, ele vai precisar sempre ficar fazendo procedimentos ali, porque uma cirurgia vai puxando a outra. Procedimentos para poder corrigir alterações, né, no organismo. O próprio médico falou que toda vez que vai fazer uma cirurgia, pode correr o risco de contaminação, pó da luva, ou fiapinho da gaze que usa, que fica. É uma série de cuidados que precisa ter agora com o capitão. Mas todos os dias estão fazendo orações lá de 3 em 3 horas, a partir das 9 horas da manhã até meia-noite, na frente do DF-Star. Padre Kelmo apareceu por lá, a senadora Damares, outros deputados também. E é desse jeito, continua desse jeito. Deus está aí no comando de tudo, nada acontece sem ser a vontade do Senhor. E vamos que vamos, gente, não pode perder a esperança, tá bom? Para você que fez o L, parabéns, vai ficar sem Bolsa Família, as coisas tá caras e você ferrou todo mundo. E para quem não fez, é isso aí também, irmão, as coisas tá caras, o governo tá apanhando, não tá conseguindo segurar o preço das coisas e agora tem mais essa aí, 10,9 bilhão para 2027 já não tem grana. Para saúde e educação, ainda bem que a saúde e educação no Brasil, ela é primeira do mundo, né? A gente não precisa muito se preocupar com isso, né? Gente... até o próximo vídeo. Beijo no coração de vocês. E vamos que vamos, né? E vamos que vamos.